Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Pausa na Programação. Aqui nós falamos sobre carreira, trajetória e os assuntos do momento da área de TI. Eu quero começar agradecendo os nossos patrocinadores. BTO Gestão Completa de TI. Mundo 365, o seu parceiro de sucesso em tempo integral. Advanced Informática, a sua consultoria em produtividade, segurança e nuvem Microsoft. Estúdios Vida Moderna, torna o seu podcast em realidade. Oakmont Group, especialistas em cibersegurança. Uniker, a plataforma de CSP com as suas regras de negócio. Whitetech, sua TI, nossa prioridade. Eu quero aproveitar e te convidar para seguir o Pausa na Programação no Instagram. Se inscrever no nosso canal do YouTube e no Spotify. Todos os dias a gente traz muito conteúdo bacana para você. Nosso convidado de hoje, ele é um cara assim muito especial e eu estou muito honrada de ter ele aqui com a gente. Ele tem vasta experiência no setor de TI, ele é apaixonado por viagens e ele se autoproclamou um maluco das viagens. Atualmente na AWS, ele é arquiteto sênior de infraestrutura de nuvem. Leonardo Lopes. Muito obrigada por você ter vindo conversar com a gente. Eu que agradeço. Léo, é verdade que você tem mais horas de voo do que o pessoal que trabalha em companhia aérea? Não é bem assim. É quase mas isso. Mas eu estou buscando isso. É uma piada interna. Eu tinha um professor de inglês que ele falava que eu era o tic-tic freak. Porque eu passo o tempo inteiro olhando promoções de passagem aérea. Eu fico, deu um tempinho aqui, eu pego o celular, fico olhando, quero... E assim, não tem um lugar específico. Eu fico buscando realmente promoções, situações bacanas, para passar um final de semana diferente, né? O pessoal até pergunta, mas por que você fica olhando tanto assim? De repente, passar um final de semana. Vou te dar um exemplo. Esse final de semana agora eu vou passar em Foz do Iguaçu com a minha família, né? E aí, o que você vai fazer lá, Léo? Você já conhece Foz do Iguaçu? Já fui para lá diversas vezes. Mas adoro ir para lá, mas assim, conhecer um restaurante diferente, comer uma comida diferente, visitar as cataratas, Itaipu, que é maravilhoso, ir num restaurante argentino, comer uma carne. E aí eu peguei uma promoção, acho que há 2 meses atrás, de passagem aérea agora para esse final de semana. Vou passar o final de semana lá. Tá? Se você precisa de dicas de viagem, se você precisa saber se a passagem tá cara, tá barata, fala com o Léo. E assim, tem muita coisa na internet que fala, você tem que fazer tal coisa, tem que usar o browser no incognito, você tem que fazer isso, tem que fazer... Eu não uso nada disso, não fiz curso, não fiz nada. Autoaprendizado é como funciona pra mim, não sei nem se eu tô fazendo direito ou não. Mas uma coisa legal é o seguinte, quando você olha muito passagem aérea, quando você pesquisa muito, você tem a mínima noção de quanto custa. Pelos períodos, é óbvio, varia, né? Mais busca perto das férias, em baixa temporada, etc. Você tem a variação ali, mas você tem em mente quanto custa, por exemplo, São Paulo-Salvador. Salvador é um lugar que eu vou todo ano, né? Uma vez por ano eu vou para lá, uma festa religiosa que eu sempre participo, né? Festa de Iemanjá, e eu sempre vou para lá, né? Em fevereiro. E eu já fico olhando o mês inteiro, o ano inteiro, quanto tá. E eu sei, por exemplo, que uma passagem aérea São Paulo-Congonhas, porque Guarulhos é outro preço, né? Congonhas-Salvador, este ano, né, que aumentou bastante o preço das passagens aéreas, mas este ano ele está custando aí, num preço bom, R$700. E de volta, né? Num preço normal de dia a dia, você vai ver 1.000, 1.500, 1.200. Você fala, não... E aí, às vezes, é engraçado, aparece lá, super promoção da noite, da madrugada, do dia, do A, do B, do C. Super promoção, passagem aérea São Paulo-Salvador. Aí eu vou olhar lá, de 1.600 por 1.300. Eu falo, gente, mas o preço é 700. É bem mais barato que isso. Né? Então, o legal de ficar olhando sempre a passagem aérea, o custo e etc., é que você tem noção do preço, que varia muito. Varia dentro de uma semana, ela varia demais o preço. Né? Tem algumas dicas que eu já ouvi aí no passado, procurando em alguns sites, até que aparecem nas redes sociais, tal, que o pessoal fala assim, de terça-feira é mais barato, de quinta-feira é mais barato. Minha experiência,
tá? Não é. Minha experiência de perito no assunto. A minha experiência varia de lugar para lugar, varia da origem, varia do destino. Então, posso te falar, eu sempre vou para Navegantes, para curtir Beto Carreiro, lá final de semana, né? Adoro parques de diversão. E Beto Carreiro, Navegantes, por exemplo, São Paulo Navegantes, o melhor dia para você ir é terça. Terça é o preço mais baixo. Aí quarta fica um pouquinho mais caro, quinta mais um pouquinho, sexta mais um pouquinho e assim por diante. Isso para você ir. Só que para você, o dia que você fecha também varia. Então, por exemplo, eu vou fechar uma passagem para Navegantes ou para qualquer lugar. Normalmente, pela minha experiência, se você fecha essa passagem no domingo à tarde, é o melhor preço que você vai conseguir para aquela passagem. Ô, Léo, faz um post sobre isso. Vou fazer um catado das minhas experiências aqui, mas domingo à tarde. Me marca. Vou fazer. O dia que você fizer, você me marca e eu vou postar aqui para todo mundo no Pausa na Programação. Mas, gente, de novo, essa é minha experiência, é o que funciona para mim. Deve ter um monte de outros truques aí que... Não sei, eu testei, não deu muito certo comigo, não. Ele estava me contando que ele foi andar de bicicleta em Brasília outro dia com o filho dele. Eu faço isso, não fui só uma vez, e é verdade. Uma dica muito boa, pessoal, olha, Brasília, ela é o contrafluxo do que a gente conhece por padrão. Quais são os dias que Brasília está vazio? Sexta, sábado e domingo. Brasília, você pega terça, quarta e quinta, tá lotado de gente lá. Porque muita gente vai para lá para trabalhar e volta para os seus respectivos estados, cidades, etc. Então, sexta, sábado e domingo, quem tá lá? Quem mora lá, né? E Brasília é um lugar plano. Não tem subida e descida, é plano. E tem aquelas bicicletas de aluguel que você aluga com um aplicativo na rua e tal. Tem a cada 100, 200 metros você acha. E meu filho ama andar de bicicleta e ele ama também esse lance de viajar, conhecer lugares, ele gosta de monumentos, etc, etc. Então Brasília é uma riqueza absurda, porque a gente pega uma bicicleta, para na capela, para na igreja, para na esplanada dos ministérios, desce, você precisa ver meu filho descendo de bicicleta ali, a rua lateral da esplanada ali. É uma descida bem íngreme ali, ele desce aquilo ali e racha o bico. Então, assim, super gostoso ir para Brasília, sexta, sábado, domingo, para andar de bicicleta. E restaurantes vazios, restaurantes bons vazios, né? Tem restaurante que tem lá em Brasília e tem aqui em São Paulo, que aqui em São Paulo, o mesmo restaurante, você vai lá sábado, domingo, 3 horas de fila para você entrar, aqui em São Paulo. Lá em Brasília é vazio. Uau! Então vocês entenderam por que ele pega um avião e vai lá para Brasília almoçar, andar de bicicleta, né? Mas pagando voltando... barato. Mas, Léo, queria começar perguntando para você como você escolheu trabalhar na área de tecnologia. É uma história engraçada também. Eu tinha 3 coisas na minha vida. Eu já trabalhava com manutenção de hardware, né? Aquela coisa de moleque. Então, assim, comecei a trabalhar como autoelétrico aos 14 anos, ajudante de autoelétrico, mexia com carro. Depois disso, eu fui office boy de banco, né? Eu trabalhava num banco de investimentos e eu era office boy. Fazia pagamento em banco, entrega de material, como é que se fala? De carta, etc, para lugares. Trabalhava na rua. E aí eu comecei a trabalhar com um amigo meu com tecnologia, com manutenção de hardware, montar computador e etc. Que ele tinha uma lojinha. Amigo meu... na verdade, 2 amigos meus. Um, que é o Edu, que ele montou uma loja lá perto de casa. E o outro, que hoje é meu compadre, né? É padrinho do meu filho. E eu sou padrinho dos 2 filhos dele. A gente é amigo desde pequenininho, desde os 6 anos de idade, que é o Leandro. E trabalhava ajudando eles ali no meu período extra. Então eu estava trabalhando no banco e de vez em quando eu ia lá, dava uma ajuda e tal. Mas eu queria ser médico ou advogado. Quando chegou a época da faculdade, eu já estava trabalhando, né, com tecnologia mesmo, porque dentro do banco eu consegui me movimentar para a área de CPD lá. Mas eu tinha esse negócio de médico ou advogado. E aí eu falava assim, gente, não quero estudar o resto da minha vida.
Eu não gosto desse negócio de estudar, ficava muito... E médico tem que estudar muito, e advogado também tem que estudar muito. Ledo engano, né? Porque eu estudo muito até hoje e nunca tô atualizado. Eu tô sempre desatualizado. Você tem que sempre ficar estudando, tirando novas certificações, conhecendo novas tecnologias, etc. E não para nunca. Eu acho que se eu tivesse escolhido medicina, de repente, um caminho ali, eu teria estudado menos. Então já porque você falou disso, como é o seu caminho de aprendizagem? É engraçado. Eu tenho duas coisas aqui com relação ao caminho de aprendizagem que eu acho que é interessante. Eu não me contento, eu não consigo ler algo e falar, tá bom, vou ali e vou executo. Tá escrito assim, por exemplo, vá lá e abra o arquivo. Eu ir lá e eu abro o arquivo. Para mim, essa instrução, para mim, não serve. Eu não consigo aprender com isso. Eu sempre preciso saber o que acontece por detrás da cortina, por detrás dos bastidores. Então, quando eu olho, por exemplo, né, em cloud, etc., que o pessoal fala assim, vamos instanciar, vamos criar uma instância, fazer um launch de uma instância ali, etc., etc. E aí, deu um problema, ou aconteceu alguma coisa, eu paro e falo assim, o que está acontecendo por trás dos bastidores para que essa instância fique disponível ali para mim na frente? Então, ela vai lançar ali uma virtualização de um hardware ali de CPU, memória e tal, vai me dar um tequinho de um disco de alguém ali, vai montar isso para mim, vai me dar uma placa de rede. Opa, não tá caindo rede, legal, aqui ó, na hora de atachar essa placa de rede aqui, para mim tem algum problema aqui. Então assim, o meu pensamento é sempre analítico e é dessa forma que eu aprendo. Então quando eu estudo para certificação, quando eu estou estudando uma nova tecnologia, etc., eu estou sempre buscando o que acontece por detrás da cortina. E aí dessa forma eu entendo o que é a tecnologia e como utilizar ela da melhor forma. Interessante. Quero voltar, quando você estava contando da sua trajetória, porque aí eu mudei o assunto. Tem problema. Mas você estava contando que você estava arrumando os computadores e tal. Não, então, aí daí pra frente eu fui lá no banco, né? Era o Banco Patrimônio na época, depois foi comprado pelo Banco Chase Manhattan. E aí eu comecei a fazer um trabalho no CPD, e aí eu dividia meu tempo. Eu fazia de manhã meu trabalho de office boy, depois eu ia pro time de back-office ajudar eles a preencher cheque, era máquina de cheque. Tem gente que não sabe nem o que é isso. Não sabe nem o que é cheque. Não sabe nem o que é o cheque. Quanto mais a máquina. Né? Mas, é assim, você tinha uma máquina de cheque que você tinha que inserir os dados ali dos pagamentos que iam ocorrer, você pegava o talão de cheque, colocava na máquina, preenchia, e depois eu tinha que pegar as assinaturas dos responsáveis para poder mandar para a tarde. E a parte da tarde eu ficava no CPD ajudando o pessoal. E à noite eu ia para a faculdade, ia para a escola e tal. Ia para a escola ainda, eu fiz colegial técnico, que também nunca mais ouvi falar, não tem mais, ou se tem, é muito restrito. Aí eu fiz técnico em processamento de dados. E aí, bom, comecei a trabalhar no banco um pedaço de tempo. Aí o banco foi vendido. Acabou o banco e tal. Eu continuei com esses meus amigos, ajudando ali e tal. E aí o Chase Manhattan, que tinha comprado, na época o César era o gerente, ele falou assim, tinha um menino lá no patrimônio que estava ajudando a gente, vou trazer ele porque eu estou precisando de uma pessoa aqui júnior e tal. E aí eu fui trabalhar no Chase, né? Trabalhei no Chase por 2 anos, lá eu passei, coisa que muita gente aqui também não deve saber, o bug do milênio, né? Então aquela coisa toda de se preparar para o bug do milênio, e à meia-noite do dia 31, fizeram uma ceia no banco, a gente... comeu antes e tal, deu 11h55, todo mundo tenso na frente do computador, meia-noite virou, não aconteceu nada, e aí a gente falou, legal, vamos embora para casa, porque tá tudo certo, né? Passamos por isso, e daí eu fui do banco, eu falei assim, vou trabalhar por conta, vou pegar meus clientezinhos tal, quando eu saí do banco, e aí comecei a trabalhar por conta, e veio a chamada da Natura, né? Na realidade, na época era por uma empresa terceira, na época era o Grupo Imarés, que depois virou Sonda Imarés, Sonda do Brasil e etc. Não sei nem como é que tá hoje, mas era o Grupo Imarés. E como eu era especialista de Lotus Notes no banco... 1, 2, 3. Lotus Notes, na realidade, lá eu comecei a trabalhar no 4.2. Lotus Notes 4.2.
E eu tinha certificação de Lotus Notes, etc, etc. Eu fui trabalhar lá na Natura. E aí é uma fase que eu brinco, né? Que eu falo que eu tive uma ascensão meteórica lá na Natura. Porque quando eu fui para trabalhar lá, eu fui para fazer um projeto. Tinha data de início e data de fim. E era um projeto de rollout, não tinha nada a ver com Lotus Notes. E eu cheguei no primeiro dia para trabalhar, você tem que trocar a máquina do usuário. Tá bom, vamos trocar a máquina do usuário aqui. Eu fiz alguns... do meu jeito ali de sair fazendo as coisas, tal. Eu fiz um monte de backup, fiz um monte de restore, tal, troquei um monte de máquina. Quando eu cheguei no outro dia, e eu meio que inferi as regras, porque era assim, você tinha que trocar uma máquina de cada vez, de como o pessoal tinha definido os processos ali, e eu troquei de uma fileira inteira de uma vez só, porque eu falava, não, é mais fácil, eu já vou otimizando o tempo aqui, enquanto faz backup de um, eu restauro do outro, e assim eu fui. Quando chegou no final do dia, né, fui embora, tal, no outro dia eu cheguei para trabalhar, eu cheguei pro menino que cuidava do projeto, falei para ele, falei, qual que é a área que a gente vai ter que trocar hoje? Ele falou assim, o gerente quer falar com você. Xiii. Eu falei, nossa, fiz besteira, né? Infringir a regra, ela era para fazer um por um, eu fui fazer um monte e tal. Era o William Salles, ele vai assistir esse vídeo aqui. Aí ele falou, o William falou para mim, o gerente quer falar com você. Eu falei, ai, né? Aí eu voltei, o William tá até hoje na Natura. Aí eu voltei lá para falar com o gerente virou para mim e falou assim, então, Léo, eu tenho uma vaga aqui no primeiro nível, como você estava aqui era provisório, não, eu já consegui uma vaga definitiva para você, você vai ficar aqui no primeiro nível. Eu falei, mas eu fiquei um dia lá. Ele falou, não, mas já hoje você já pode ficar aqui. Eu falei, tá bom. Aquele dia eu trabalhei no primeiro nível. No primeiro nível, para quem não sabe também, que é coisa nova, das antigas, era atendimento telefônico, mas não tinha acesso remoto. Então a gente tinha que ficar adivinhando o que o usuário estava passando lá na outra ponta, né? Então o usuário falava assim, tô tomando um erro assim, assim, assado. Aí você falava, tá bom. Esse erro tá quando você faz isso, quando você faz aquilo, você clica aqui. Você tinha que adivinhar o que ele estava passando e dar instruções para ele poder corrigir o problema. Aí eu passei o tempo inteiro no primeiro nível. No outro dia eu chego para trabalhar, vou sentar lá para me logar, que você tinha que se logar, né? Tipo um call center, punha lá o fone, e a hora que eu ia me logar, a menina falou assim, o gerente quer falar com você. Eu falei, mas acho que ele vai me pôr de volta lá, acho que eu não desempenhei bem aqui, vai me pôr de volta lá para fazer o negócio. Ele falou, eu acho que você tem um perfil melhor no segundo nível. Então, hoje, você pode ir para o segundo nível, que o segundo nível era atendimento em campo, né? E já era lá na fábrica da Natura, que é super grande e tal, atendimento em campo. Então, assim, em 3 dias eu subi de cargo 3 vezes. Uau! Então, assim, foi um absurdo. E vinha ficar 19 anos na Natura. Uau, de novo! Fiquei 19 anos. Como prestador de serviço por um tempo, depois fui internalizado, aí como prestador de serviço eu fui Grupo Imaré, Sonda do Brasil, depois teve outsourcing com HP, eu virei HP, aí depois da HP eu fui internalizado como Natura, e fiquei lá 19 anos, fiz de tudo lá, passei por diversas áreas. Quando eu saí, eu era especialista cloud, que aí é uma outra história de como eu fui para a AWS. E aí, da Natura, você foi direto para a AWS? Da Natura, eu fui para a AWS. Que bacana. No meio da pandemia. Sério? Em 2020, no meio da pandemia. E aí, também é uma história engraçada. Eu tinha... né, meu manager na época era o Renzo. E eu tinha um contato muito próximo com ele. A gente conversava todo dia, toda hora, tal. E aí eu recebi a proposta. Passei por todos os processos da AWS, que são processos bem complexos, né, de hiring. E aí eu recebi a offering na mão. E era uma sexta-feira. E eu falava, meu, como é que eu vou falar pro Renzo? Eu já tinha decidido, eu ia, né? E eu falava assim, como é que eu vou falar pro Renzo? E o Renzo mora em Atibaia. E na época, né, pandemia, todo mundo remoto e tal. E eu falava assim, essas coisas não se falam por telefone. Já sei, eu vou pegar o carro, eu vou pra Atibaia. Chegando em Atibaia, eu vou ligar pra ele, vou falar... Não sei nem se o Renzo sabe dessa história. Eu vou chegar no meio do caminho, eu vou ligar pra ele e falar, cara, tava de passagem aqui em Atibaia? Onde é que você mora? Porque eu sabia que ele morava em Atibaia, mas não fazia ideia aonde. E eu falei, eu passei aqui, você não quer tomar um café comigo? Né? E a gente mantém a distância aqui e tal. E aí na minha cabeça tava muito... E eu passei o final de semana inteiro pensando nisso, em como eu ia falar com ele. Né? E aí na segunda-feira de manhã ele me manda uma mensagem. Ô Leozão, preciso muito falar com você. Eu falei, eu também.
Eu também preciso. Aí ele falou, não, beleza, eu tô terminando aqui um call, eu preciso resolver um negócio e tal, e eu te ligo na sequência. Eu falei, tá bom. Aí ele me ligou, eu atendi o telefone e falei assim, Renzo, tudo bem, tudo bem? E você conheceu a Tati. Uhum. Ela é acelerada. Sim. O Renzo também, é igualzinho. Então assim, e aí o Renzo vira e fala assim... Ó, Tati, foi ele que falou, hein? Eu tô quietinho aqui. Chefa, você sabe que você é acelerado. Aí o Renzo me ligou, Léo, assim, aqui, a gente vai estar assumindo uma nova área aqui, aí eu tava pensando aqui, mas você tinha uma coisa pra falar comigo também, né? Aí eu falei, não, termina de falar aí. Aí ele, não, porque tem uma nova área que a gente vai assumir aqui, aí eu tava pensando se você fica com essa área, porque a gente precisa mudar isso, porque... Aí ele falou, e aí, o que você acha? Eu falei, eu acho que eu preciso falar. Aí ele, ele tava super... Aí eu falei, então, eu vou embora. Aí ele virou só e falou assim, quem? Por que do quem? Porque numa conversa de camaradagem do passado e tal, não sei o que, eu falei, cara, eu gosto muito de trabalhar na Natura, trabalho aqui muitos anos, conheço todo mundo e tal, e gosto mesmo da empresa, tenho uma paixão pela empresa, né? Não é à toa que você fica 19 anos ali e tal. E eu falava, eu só saio daqui se a proposta for muito boa ou se for uma das 4 bigs. Né? E aí as 4 bigs, se vier uma delas eu posso dar uma balançada, porque aí tem uma questão de carreira, uma coisa que eu almejo muito. E aí por isso que ele falou, quem? Porque ele já sabia que tinha sido uma das 4. Né? E aí eu falei, não vou te falar. Eu te falo a hora que eu puder. Porque assim, eu tô com a offering na mão, eu vou assinar aqui, vou dar sequência e aí ele falou, tá, quanto tempo você precisa? Tá, não sei, eu vou ver ainda e tal. Mas ele falou, dá pra reverter? Eu falei, não. Não. Ele falou, tem alguma coisa que dá pra fazer? Eu falei, não. Ele falou, tá bom. Então beleza, cara, sucesso e tal, a gente vai conversando pra ver e tal. E desligou. Uma hora depois, que aí entra a parte da amizade, sai o chefe, entra a amizade, né? Uma hora depois que eu acho que caiu a ficha, ele me ligou me xingando. Você vai me abandonar, você isso, você aquilo, lá. Vim pra AWS no meio da pandemia, com 19 anos de Natura nas costas. Foi uma decisão, apesar de rápida, porque a hora que veio eu já falei, é isso, mas eu já vinha pensando nela há muito tempo. E você tem uma função interessante, né? Que assim, você manja muito de todas as nuvens, né? Até pelo background que você teve Sim. na Natura. Hoje, que princípios ou quais são os principais pontos que você vê que as pessoas acabam pecando na hora de fazer uma arquitetura? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Eu tenho um background, sim, de grande parte das nuvens. A Natura tinha um modelo de multi-cloud. Então, lá a gente trabalhava com todas elas. Tinha algumas que eram maiores, outras menores, tal, mas a gente trabalhava com todas elas e eu era o especialista, eu e mais algumas pessoas ali do time, a gente era os especialistas de cloud para definir a arquitetura, para definir a própria estratégia de aonde a gente vai colocar, quais são os parâmetros que a gente vai levar em consideração de decisão e etc, né? E a sua pergunta vem justamente nesse ponto que a gente trabalhava muito na Natura, que é assim, por que eu vou pôr aqui na AWS e não vou pôr lá na Azure, ou eu não vou pôr lá na Google, ou eu não vou pôr lá onde quer que seja, né? E dentro da Natura, a gente chegou a uma conclusão, e tinha uma época, e essa é uma coisa interessante, tinha uma época que o Gartner falava o seguinte, você tem que trabalhar multi-cloud por uma questão de resiliência, né? E aí todo mundo buscando aquela resiliência multi-cloud e tal, só que por resiliência era ok, só que tinha todo um contexto de arquitetura que você tinha que ser, você não podia gravar estado, quando você gravava estado você tinha que replicar o estado entre as nuvens, e a replicação entre as nuvens você paga pelo dado retirado da nuvem, etc. Então assim, essas arquiteturas multi-resilientes, multi-cloud ficavam um absurdo de caro e não parava em pé, né? E aí
a gente começou a ir meio que contra isso e trazer dentro de casa um modelo de arquitetura baseado em o que cada nuvem ali tem de melhor, né? Para a Natura, né? E aqui não existe comparação, não estou fazendo comparação da nuvem A com a nuvem B, mas para o modelo Natura, que levava em consideração o nível de contrato que a gente tinha, o preço que a gente tinha negociado, o EDP com um, o contrato a SA com o outro e assim por diante. Então, baseado em tudo aquilo, a gente criou um mecanismo interno, né, de decisão, onde a gente falava assim, olha, compute por compute, falar assim, ó, não vou rodar nada de especial, a minha aplicação aqui não é tão importante ou não tem um peso mais forte, eu vou no compute, então eu vou no mais barato. Eu não preciso colocar na cloud X ou na cloud Y. Então, esse daqui eu vou por aqui, esse daqui eu vou por ali. E aí a gente definiu. E a arquitetura é isso. Não é só a integração entre os itens que compõem o sistema. Tudo tem um histórico. A Natura era uma empresa de 60 anos. Né? Tem um histórico de sistemas ali, um legado muito grande, uma integração muito grande que, quando você faz arquitetura, você tem que levar isso em consideração. Eu brinco que eu falo que assim, é que nem o filho. Você chegou aqui, ou qualquer pessoa, você vai fazer uma mudança, ou você vai fazer alguma coisa para melhorar ou para coisa. O filho é uma esponjinha, ele não aprendeu nada ainda, então você está criando uma aplicação nova, você já vai lá no Cloud Native, etc. E já prepara todo ele para o mundo atual. Quando você vai fazer uma mudança ou vai ajudar uma pessoa a mudar alguma coisa que já tem um histórico, você tem que levar em consideração quais são as vivências daquela pessoa, o que ela passou, se aquilo é plausível de mudar ou não, e etc. E isso vale para a arquitetura. Você tem que olhar para dentro de casa, para dentro do cliente, para dentro de quem é o seu cliente ali e ver o que ele quer atingir, aonde ele quer chegar, o que ele já fez, quais são as integrações, quais são as dependências. E aí eu tenho modelos de arquitetura, que são arquiteturas de referência, que eu falo assim, este encaixa aqui, e aqui eu vou brincando de montar as pecinhas, mas eu não posso deixar de levar em consideração o histórico e aonde eu quero chegar. Isso é uma evolução, Léo, da construção de uma arquitetura? Eu acredito. Eu super acredito. Porque assim, a tecnologia pela tecnologia, ela não leva ninguém a nada. A gente vê muita coisa quando chega em alguns clientes, e aí eu trago históricos desde o passado, até antes de cloud. Eu acho que cloud habilitou muita coisa, mas muitas das coisas que a gente traz de arquitetura, a gente traz do passado. Né? E é uma evolução. A gente vai trazendo isso. Então, quando aquilo foi construído, então pega um sistema, quando aquilo foi construído, pode ser que ele tenha usado as melhores práticas do mercado naquele momento zero. Só que aquilo levou 1 ano para ser construído e já existe há 5 anos. Olha como o mundo muda. A tecnologia, cada dia tem uma coisa nova, cada dia tem uma... Então, assim, é uma eterna evolução. E eu acho que o segredo da arquitetura, a beleza da arquitetura, durante essa jornada, é você entender o antes, entender aquilo e falar, eu vou chegar lá, mas eu tenho essas integrações, eu tenho isso daqui, que isso daqui eu vou ter que deixar de existir, isso aqui vai ter que passar a existir, e fazer isso da melhor forma para o cliente, para atingir aqueles objetivos. Léo, mas aí, como é que a automação e a inteligência artificial estão impactando os processos hoje em dia? Eles são aceleradores. Tá? Eles são aceleradores disso que a gente acabou de falar. Né? Então, falando de automação, por exemplo, não só com inteligência artificial, acho que a gente tem um monte de cenários que vem... que o mercado vem mudando. A própria cloud é uma delas. Um monte de coisa que a gente fazia na TI conceitual do passado, elas vieram automatizadas na cloud. Tem até... eu vou contar uma história bem rapidinho, só para exemplificar esse ponto. Quando a gente fez a mudança, a jornada de cloud da Natura, lá no passado, um dos principais pontos de uma jornada dessa são as pessoas, né? E a gente implementando tecnologia e revisitando e etc. E uma pessoa do time de tecnologia me chamou para conversar. E ele falou assim para mim, Léo, ele era de backup. Ele falou, Léo,
você me mostrou aqui as ferramentas de backup que tem na nuvem, e é tudo automatizado, e funciona assim, e funciona assado. Cara, eu vou ser mandado embora. E aquilo me pegou assim, eu parei. Aí eu olhei para ele e falei assim, deixa eu te explicar uma coisa. Se você é um funcionário, uma pessoa que chega todo dia de manhã, pega o seu café, senta na sua mesa, abre a console do software de backup, olha se o backup rodou com sucesso à noite ou não. Aquele que não rodou, você vai lá e dá um restart nele. E no final do dia você liga na empresa que retira as fitas para retirar as fitas do dia anterior e trazer as novas, cara, você vai perder seu emprego. Você vai perder. Agora, se você é o cara que dentro da função de backup pensa em RTO, em RPO, em como melhorar, qual tipo de mídia você vai usar para fazer um backup melhor, para ter uma restauração mais rápida, para garantir a integridade do dado, como você monta a estratégia de backup, etc, etc. Cara, você tem emprego no on-premises hoje, amanhã na cloud, em todo lugar. Então, assim, o modelo de trabalho, ele é o mesmo. Agora, algumas coisas com automação, elas deixam de existir. E aí eu acho que a automação ela vem para isso, para reduzir erro humano, para acelerar processo, para acelerar o dia a dia e tirar a carga operacional. Quando a gente fala de inteligência artificial, ela traz outras melhorias, né? Então você consegue automatizar processos num nível muito mais detalhado e num nível muito mais complexo, tá? Mas ele vai precisar de manutenção, ele vai precisar passar por evoluções, assim como qualquer outro sistema. Né? E a inteligência artificial, a gente brinca. Isso, Tati, também é para você esse recado. Né? Uma vez que ela brigou comigo no negócio de inteligência artificial. Assim, a inteligência artificial, ela existe desde, acho que 1965. Ó, faz tempo que ela existe. Ela não era no dia a dia nosso aqui, não estava disponível por uma questão computacional, é fato, por uma questão computacional, ela não estava, e o advento da cloud, ela traz isso, né? Essa questão de computação infinita, né? Ou próximo disso, ela traz isso para a gente, então ela acaba democratizando a tecnologia para todos. Mas a tecnologia pela tecnologia, como eu disse, ela não chega em lugar nenhum. Ela tem que ter um fundamento por trás, ela tem que ter um objetivo e atender algum cenário. Léo, olhando ainda para a arquitetura, acho que para todo mundo que está aqui, que trabalha em TI, é comum a gente passar por algum apuro, né? Alguma situação, chamar a Nossa Senhora da Migração, Nossa Senhora de qualquer coisa, né? Porque eu acho que faz parte até do processo de aprendizado, de maturação, né? Que dica você pode dar para a gente? Porque hoje você é um baita especialista, né, nessa área de arquitetura. Que dicas você pode dar para a gente cuidar, para minimizar essas questões? Vou puxar um pouquinho do que eu estava falando e acho que acrescento aqui, né? As dicas são, tenha em mente os objetivos, sem esquecer o que você tem hoje. Porque o que você tem hoje é importante, é o que vai dar o drive. Porque na hora do projeto, é onde acontece assim, tá tudo certo, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu tenho. Aí a hora que eu começo a percorrer o projeto, eu falo assim, mas esse aqui fala com aquele e aquele eu não tinha previsto que eu vou fazer. Isso são situações comuns de projeto, vai acontecer, vão aparecer novas coisas e a gente vai ter que tratar. Mas, minimamente, a gente tem que ter um mapa, um olhar do todo, da onde eu preciso chegar. Dica 2. Todo time envolvido precisa ter a visão da onde precisa chegar. Isso eu vejo muito também acontecer, já também há anos, não é especificidade da cloud ou dos novos mundos, isso já acontece há muito tempo. Mas times que estão ali envolvidos dentro de um projeto e que não têm a visão ou não têm o mesmo objetivo fim. E aí ele não vai ter o mesmo engajamento, e aí não tendo o mesmo engajamento a gente passa a ter problemas ali com pessoas, com processos, né?
fazer um bom planejamento. Isso é fato. Recentemente eu tive fazendo uma apresentação de um case na Febraban e a gente falou muito sobre isso. Era um case de migração. E a gente falou assim, a gente fez uma migração em 10 meses. Mas 10 meses para migrar 10 servidores é muito. 10 meses para migrar 10 mil servidores é pouco. Então, qual que é a métrica disso, né? Então, a gente começou a trazer as métricas e a gente falava, a gente passou 5 meses planejando. Pegando todos esses probleminhas, essas integrações, essas dependências, etc. E aí, a partir da hora que a gente emendou uma migração, a migração realmente começou a andar, porque a gente tinha o planejamento ali na mão, tinha tudo certinho. E respeitamos essa história que era um legado, né? Que existia essas integrações, que existiam essas dependências. Então, de dica, eu acho que é isso. É ter esse olhar mais holístico do todo. Léo, aproveitando esse momento, dicas. Não, porque eu acho que assim, algumas vezes a gente esquece de alguns detalhes e a gente precisa refrescar a memória, né? Sim. Que dica você pode dar, ou que exemplo você pode dar para melhorar a experiência do cliente? Experiência do cliente. É tudo. Desde o início. Eu tenho uma história engraçada sobre experiência do cliente. Né? Eu te falei, eu estava na Natura e eu fiquei na HP um tempo, depois fui internalizado, né? E quando eu era da HP, eu tinha uma função ali que eu fazia a ligação entre os meus times técnicos da HP com os times da Natura. Eu era esse elo de ligação. Quando eu vim para a Natura, tinha um líder técnico do meu time ali e eu trouxe ele para o meu lugar. Então a gente mudou aqui e ele era a minha interface, que é o Mac. E aí, um dia, aí abre parênteses, eu sou daltônico, não enxergo algumas cores, né? E aí, um belo dia, eu precisava fazer um planejamento anual dentro da Natura para as janelas de mudança que a gente ia utilizar e tal. E aí eu mandei para ele e falei assim, olha, Mac, tem uma planilha aqui, cara, eu preciso que você me coloque aqui as propostas de mudanças que vocês precisam aí, as janelas previstas, etc, etc. Para que eu defenda aqui dentro para a gente poder organizar. Aí ele falou, tá bom, Léo, eu te mando. Aí passou um tempo, ele me mandou, eu abri a planilha, era a mesma planilha que eu tinha mandado para ele. Aí mandei mensagem para ele, falei assim, Mac, acho que você anexou errado a planilha aí. Quem nunca? Acho que você anexou a planilha errado e tal, dá uma olhadinha. Aí ele olhou, não, putz, você acha? Peraí. Não, Léo, anexei a planilha certa, cara. Aí eu, não, mas aqui chegou para mim errado. Ah, certo, errado, eu liguei para ele. Né? Pessoal mais novo, deixa eu te contar, você mandava e-mail para as pessoas respondiam para você, não era o WhatsApp, né? E aí também você ligava para as pessoas. Bom, eu liguei para ele e falei assim, cara, eu tô abrindo aqui a planilha, olha aqui e tal, deveria estar assim, deveria estar assado. Ele falou, não, tá aí, Léo, as janelas que eu coloquei aí, eu pintei de verde e as outras de laranja. Aí eu, Aí eu respirei fundo. Falei, Mac, você me conhece há um tempão. Deixa eu te dar uma dica de ouro pra vida. Ele falou, ele não entendeu nada, né? Ele fala. Eu falei, cara, conheça sempre o seu cliente. Ele falou, por que você tá falando isso? Eu falei, eu sou daltônico, meu amigo. Você pintou de verde e laranja, pra mim tá tudo igual. Eu não tô enxergando o que você fez. Ele, nossa, é mesmo? Nossa, desculpa, tal, não sei o que. Aí ele trocou a cor, colocou um azul lá. Eu falei, agora ok, beleza, né? Mas é uma situação engraçada, mas remete ao que você falou. Conheça sempre o seu cliente. Até porque você falou da cor. Você tem cores que você diferencia e outras não. Mas tem pessoas que não diferenciam nenhuma. Existem vários tipos de daltonismo. Vários graus de daltonismo. Tem gente que tem problema com laranja, com verde, com azul, com marrom. Eu tenho com grande parte deles. Mas... Desculpa, eu tô rindo. Não, mas... Porque você ri. Não, mas vou fazer você rir de novo. Porque eu levo isso com muita leveza. Pra mim isso não é uma carga. Mas eu já passei algumas situações por ser daltônico. Exemplo, eu falei que eu trabalhava no banco, né? Eu já fui trabalhar com uma meia verde e uma marrom.
E é horroroso. Uma vez eu parei na frente de um storage, e o storage é aquele monte de luzinha piscando, né, dentro do data center. E a mesma luz que pisca verde, pisca âmbar. Que é outra coisa pro daltônico que é horroroso, né? Que é assim, além das cores que a gente já não enxerga, ainda tem um nome de umas cores que eu não sei nem o que é. E aí me falaram que pisca âmbar. E aí eu cheguei na frente da storage, olhei e tava tudo fora. Só que não tinha nada a ver comigo, mas eu tava dentro do data center, me ligaram, você pode ver? Posso. Olhei, tava tudo piscando. Tá tudo beleza. Porque geralmente quando tem um disco com problema, alguma coisa, você vê que ele pisca diferente. Então era fácil pra eu ver. Mas tava todo mundo piscando igual. Legal. Aí eu chamei o menino que trabalhava lá no canto, falei, tá tudo piscando aqui. Ele falou, tá amarelo. Aí eu, amarelo? Aí liguei pro pessoal, gente, tá tudo piscando amarelo aqui, tá dando ruim. E realmente tinha dado problema. Mas eu não enxergava isso. Né? Pra mim, tá tudo piscando lá bonitinho, como deveria ser. Né? E é uma coisa interessante também, esse lance do daltonismo, que eu descobri ele com 27, 28 anos, já era casado, né? Pela minha esposa. Porque até os 28 anos, eu achava que eu era idiota, que eu não sabia a cor. E não que eu era daltônico, porque eu tive problema na escola, com artes, etc. Nunca ninguém me falou de daltonismo. Aí um belo dia minha esposa chega, e aí essa é uma informação super importante, ela chega com umas bolas assim, cheias de bolinha colorida dentro. E fala, olha o que eu achei, dizem que é um teste de daltonismo. Você tá vendo aqui o número? E ela me mostrou e eu falei, que número? Ela, tem um número aqui. Eu falei, o número de bolinhas tem que contar? Ela fala, não, tem um número aqui. Eu falava, não tem. Tem, não tem, tem, não tem, tem, não tem. Ela começou a me mostrar outras figuras e eu não via. Até uma que ela achou que era azul com laranja, e pra mim o azul e laranja, ok. A hora que ela mostrou laranja, eu falei, esse tem número. Ela falou, todos os outros tinham. Esse era tal, esse é tal, esse é tal, esse é tal, esse é tal. Aí eu falei, gente, eu sou daltônico. Aí marquei o oftalmo correndo, né? Aí fui no oftalmo. Cheguei no oftalmo e falei, doutor, descobri que eu sou daltônico. Ele falou, e? Eu falei, não, mas, doutor, eu preciso saber. Eu li na internet aqui que diz que não tem cura, mas... Ele falou, não tem cura. Aí, tá, pra resumo, existe um tal de um teste lá na Unicamp que é super complexo pro daltônico. É irritante para um daltônico, porque você tem que pegar milhares de plaquinhas e colocar ele em degradê. E isso pro daltônico é um horror. E ele falou, no final das contas, sabe o que você vai descobrir? Eu falei que eu sou daltônico. Ele falou, parabéns. Você acabou de economizar seu tempo e seu dinheiro, porque esse cara era pago. Primeira coisa que eu fiz, meu filho nasceu, a hora que ele começou a identificar números, eu peguei o teste de Ishihara e fui mostrar pra ele. Filho, que número é esse? 6, então, 5... fala devagar o nome do teste. Teste de Ishihara. 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 Super simples. A hora que ele começou, esse número é tal, esse número é tal, esse número é tal, esse número é tal. Show. Você não é daltônico. E eu não enxergo metade das coisas. Então, assim, até antes disso, eu ia falar, eu não sei ver cor. Porque acontecia direto. Sem contar meu armário, que tinha 3 cores só de roupa. E uma coisa que é engraçada. Isso não aconteceu com você, mas sempre acontece. Eu diria que 99% das vezes. Existe uma frase que ela é sempre proferida após você se dizer daltônico. Então você fala para qualquer pessoa que não sabe, você fala assim, não, isso daqui é que eu sou daltônico. 99,9% das pessoas vão responder essa frase. Tem ideia de qual que é? Não. Que cor que é essa? Você falou, eu sou daltônico, logo em seguida vem a frase. É? Que cor que é essa, então? Que cor que é aquela? Porque as pessoas não... É uma coisa curiosa, né? O que é não enxergar o que eu estou enxergando, né? E aí eu venho com uma brincadeira e ao mesmo tempo com uma filosofia, né? Quem te garante que o azul que você enxerga é o mesmo azul que ele enxerga? Que ninguém nunca vai saber. Então, quando o pessoal faz... E aí a outra brincadeira que eu faço às vezes eu respondo isso, eu acerto tentando errar e erro tentando acertar. Então, que cor é essa? Azul marinho. Aí todo mundo... Aí eu falo, não, eu sei que é azul claro. E a pessoa fala, é roxo. Acontece. E é interessante você trazer isso, porque se
lá atrás, né? A pessoa que te deu aquela planilha, né? Conhecesse, você falou que conhecia ele há anos, né? E é um detalhe que poderia ter sido apresentado de uma outra forma para você. Sim, sim. Né? E é uma coisa engraçada, porque eu sempre levei, mesmo trocando a meia de cor, mesmo usando umas roupas meio... Minha esposa falava que eu era um bombeiro, porque quando ela me conheceu, eu disse que parte do tempo eu andava de calça de sarja ou caque ou cru e camisa polo vermelha. Ela falava assim, parece um bombeiro. E você não tem outra roupa? Eu falo, tenho um monte de camisa vermelha, tenho um monte de calça dessa cor. Mas estava relacionado ao daltonismo. E quando eu casei, foi muito engraçado que minha esposa chegou, uma semana de casada, ela abriu o armário e ela falou, o que eu fiz? Eu falei, você guardou a roupa. Ela falou, eu coloquei em degradê. Você guardou a roupa. Eu não enxergo cor. Eu vou pegar sempre a de cima. Brincadeiras à parte, mas é sério, porque assim, pra ela é super organizada. Minha esposa é super, super, super organizada. E aí ela tava super feliz que ela tinha colocado em degradê meu armário e pra mim, assim, nem cor eu enxergo. Então, passei algumas com esse negócio de daltonismo, mas sempre levei dessa forma, muito tranquilo. É que nem meu braço, eu tenho o braço torto aqui, que eu tive um acidente com 4 anos de idade e eu fiquei com movimentos restritos, né? A mesma coisa, foi com 4 anos de idade, eu cresci dessa forma, etc. Eu segurava, sei lá, você tá comendo em pé em algum lugar, numa festa, eu segurava o prato assim. E aí todo mundo perguntava, nossa, por que você segura tudo esquisito assim e tal? Aí eu falei, mas qual que é o jeito certo? Porque na minha cabeça, assim, qual que é o jeito certo de segurar um prato? A pessoa falava, é assim. Aí eu falava, é que minha mão não vira. Então, assim, pra mim sempre levei muito leve, assim, tanto o daltonismo quanto o lance do braço, sempre foi muito tranquilo. Mas tem esse lance de você descobrir e algumas nuances, e por isso você precisa conhecer seu cliente, sempre, porque de repente, num detalhe, numa coisinha, você manda uma planilha para ele que ele não consegue enxergar, ou um dado que ele não vai conseguir ler, ou alguma coisa que ele não vai conseguir tomar a decisão correta para frente. E isso pode prejudicar todo um projeto, né? Com certeza. Se você não tivesse amizade com o rapaz, se você não tivesse telefonado para ele... Com certeza. Tivesse feito no WhatsApp, tava até hoje trocando mensagem lá. Tá feito, não tá feito, tá feito, não tá feito. É isso aí. Complicado. Léo, eu queria te pedir para você olhar para aquela câmera e trazer uma sugestão, uma mensagem que você queira deixar com a nossa audiência aqui hoje. Mas olha para lá. Eu pensei numa frase, não quero o clichê, mas eu acho que tem tudo a ver com a nossa conversa aqui, que envolve viagem, que envolve arquitetura, que envolve o cliente, as jornadas, as migrações. Então, tudo tem um começo e tem um fim. Mas o legal mesmo é curtir a jornada. É isso. Bacana. Léo, a gente está se encaminhando para o final e eu queria perguntar para você como é o seu momento pausa na programação. O meu momento pausa... Tirando a hora que eu tô viajando, eu tenho vários momentos, assim... Gosto muito de viajar, fato. Tirando essas escapadas de final de semana, de andar de bicicleta em Brasília, de ir pro Beto Carreiro e tal... Eu sou um Disney maníaco. Se eu puder, eu vou sempre pra Disney. Vou lá, sou chorão, chego lá, era sonho de criança, fui. A primeira vez chorei, fui a segunda, chorei, fui a terceira, chorei. Já fui um monte de vezes, meu filho olha pra minha cara e fala, você vai chorar de novo, né? Eu vou. Sou um Disney maníaco, tá? Te tirando na cara dura. Não, agora com 12 anos já é um tira sarro do outro, já é um moleque, né? Beijo, filho. E ele tira sarro, mas sou um Disney maníaco. Tomei gosto pela Europa, não tinha nunca viajado, sempre que eu ia viajar, Estados Unidos. Aí, não, vamos pra Europa. Aí, amo fazer isso. Amo cozinhar, adoro cozinhar coisas diferentes, etc. Tem até uma coisa dentro do time lá que tem uma outra pessoa do time que é chefe e tal, e aí o pessoal fica acirrando a nossa...
a nossa disputa, que a gente manda foto dos pratos no grupo do WhatsApp do trabalho e todo mundo fica acirrando a disputa e falando que vai montar uma batalha de chefes. Eu falo, não, gente, ele pode cozinhar, eu só como, não tem problema. Mas não, eles querem montar uma batalha de chefes porque eles querem comer, né? E tamo pra marcar essa história aí. E aí a gente manda o convite pra você, Rô. Obrigada. Vamos marcar o Flávio. Flávio cozinha muito bem. Eu não acredito. Muito melhor que eu. Só acredito comendo. Mas a gente vai fazer essa brincadeira aí entre o time. Então, gosto de cozinhar, gosto de viajar. O que mais que eu gosto de fazer? Gosto de estar com a família, gosto de viajar, mas eu viajo de família, né? Sempre assim, eu, minha esposa, meu filho, a gente leva meu pai, minha mãe, minha irmã, minha sobrinha, meu sobrinho, meu sogro, minha sogra. Cada hora que a gente vai para um lugar, a gente tá com amigos. Gosto de cozinhar e gosto de comer também. Então, minha loucura com amigos vi um restaurante diferente, assim, assado, que serve uma comida assim. Vamos lá? Vamos lá. Acho que é isso. Minha pausa na programação é essa. Tá sempre com a família, tá sempre viajando, comendo, cozinhando com todo mundo, interagindo, baladas, happy hours, o que tiver de alegria, de coisa pra cima, assim, eu tô sempre. E eu faço esse equilíbrio da vida, de trabalho e divertimento. É isso. Léo, obrigada. Eu amei nossa conversa. Obrigada pela generosidade de você contar suas histórias, de se abrir aqui com a gente. Legal, eu que agradeço o convite. E assim, esse é meu jeito todo dia. Tirando sarra, fazendo piada, e seguindo o que precisa ser feito. E é um baita profissional, gente. Obrigado. Um baita. Assim. Só elogios pro Léo. Obrigado. Obrigada. Meus amigos, minhas amigas, quero agradecer vocês por estarem aqui com a gente hoje. Quero falar para você de novo para seguir o Pausa na Programação em todas as redes sociais. Se inscreve no nosso canal. Dá uma olhadinha no site dos nossos patrocinadores. Obrigada pela companhia. Até semana que vem. Tchau, tchau.